Olá, alunos e alunas do nosso curso de Teologia EAD da Unicesumar. Estamos de volta com a nossa disciplina Estudos da Religião e com as nossas aulas conceituais. E iremos agora para a nossa segunda aula conceitual, que é uma breve história dos estudos da religião. Vamos trabalhar essa temática com você e lembrando, como já falamos na nossa primeira aula conceitual, para que você se dispa um pouco da sua confessionalidade, dos preconceitos que todos nós carregamos, para que a gente possa interagir bem com a disciplina, entender aquilo que nós estamos colocando aqui e fazer com que esse diálogo seja um diálogo fértil entre a teologia e entre os estudos da religião. Qual é o nosso objetivo, então, nessa aula? Para que você compreenda o contexto histórico da proposta dos estudos da religião, ou seja, de uma ciência da religião, apresentar como o iluminismo influenciou positivamente o debate sobre religião, avaliar a validade das primeiras teorias da religião, que deram início ao estudo científico do fenômeno religioso, conhecer o desenvolvimento das primeiras teorias científicas da religião e, no final, uma organização do debate entre as ciências da religião, os estudos da religião e a própria teologia. Ok? Então, começamos com o nosso primeiro tópico, o contexto histórico das ciências da religião. Importante pontuar aqui para você, cara aluno, cara aluna, que antes do advento da era moderna, da era em que nós vivemos, embora há uma grande discussão, né, se a gente está na era moderna ainda, ou se já estamos na pós-modernidade, ou se já estamos na hipermodernidade. Mas tudo bem. Com o advento da era moderna, a discussão do fenômeno religioso ficou colocada à parte. Não se discutia o fenômeno religioso. Por conta, muito provavelmente, da hegemonia do próprio cristianismo, ou por conta da não presença e não penetração de outras religiões. Com a exceção do islamismo, né, que pela própria guerra, pelo avanço, ele acabou se colocando como um opositor ao cristianismo, as demais religiões sempre foram religiões muito colocadas à margem. Com o fenômeno, esse fenômeno da globalização, as religiões também se globalizaram, ou seja, o cristianismo não é mais a religião hegemônica. Agora, no Brasil, nós temos várias religiões que nós vivenciamos aqui. Na Europa, há várias religiões. A globalização, a questão das identidades, tudo isso influencia muito nessa colocação da religião ou das religiões como fenômenos culturais e fenômenos sociais. Por volta de 1500, né, a época do descobrimento do Brasil, a época das grandes navegações e um pouquinho depois a época da reforma protestante, começa-se a tomar forma uma nova visão de mundo, que a gente já conheceu, vocês que já estudaram história da igreja já conhecem esses fenômenos todos. Um desses fenômenos importantes foi a questão das viagens dos exploradores. Não só dos exploradores, mas dos comerciantes, dos próprios missionários, dos aventureiros que vão para o Novo Mundo e depois do Novo Mundo também vão para o Oriente. E aí, então, os cristãos são colocados em contato direto com povos que têm outras religiões. O europeu, quando vem para o Brasil, tem aqui os indígenas, e os indígenas têm uma outra forma de culto. Então, há um contato do europeu com o indígena. Né? No Oriente, contato com a África, o contato com a Ásia, isso tudo leva a um fenômeno de descobrir que há novas religiões. O cristianismo, então, não é o único. Né? Conhecíamos o judaísmo e o islamismo, mas agora há uma percepção de que há várias outras religiões. Né? Os missionários que viajavam com os conquistadores, né, tinham aquela missão de cristianizar as nações pagãs, vão
encontrar muitas surpresas pelo caminho ao fazerem esse trabalho de conversão, né? Um processo que apresentou com certeza muitas surpresas. Por exemplo, quando o Matteo Ricci, que era um italiano, ele vai para a China. Matteo Ricci é 1552 a 1610. Ele se converte, ele era um missionário católico, e ele se converte quando ele chega na China. Por quê? Porque quando ele chega na China, ele descobre que os chineses têm uma civilização extremamente avançada. Os chineses possuem arte, possuem ética, possuem literatura, né? Tem um método racional de pensar, de resolver problemas, né? E tinham lá uma filosofia moral extremamente desenvolvida, que era o chamado confucionismo, né? Confúcio, segundo o próprio Matteo Ricci, era chamado do Moisés dos chineses. Então vejam, o Moisés, né, que escreveu, segundo a tradição, teria escrito os livros da Bíblia, os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco ou a Torá. O Matteo Ricci vai dizer, o Confúcio é uma espécie de Moisés, porque a religião filosófica que o Confúcio trouxe para a China é algo realmente muito diferente daquilo que a gente tinha visto. Por isso, a expressão dele ter se convertido, né, àquele fenômeno chinês. Um outro jesuíta, católico jesuíta, Roberto de Nobili, de 1577 a 1656, ele vai para a Índia e tem uma experiência muito similar na Índia, porque lá ele vai ter contato com a sabedoria espiritual da Índia. E a sabedoria espiritual da Índia vai capturar a imaginação. E aí ele vai estudar os textos sagrados do hinduísmo. Tanto é que ele vai ser conhecido como o Brahmane branco, né? O Brahmane branco, porque ele passa a ter um contato muito direto com a religião hindu. Na América, por exemplo, os missionários vão descobrir, principalmente entre os indígenas norte-americanos, a ideia do supremo bem, né? Que há um supremo bem que governa esse mundo. Essas ideias todas, vejam, esses povos não tiveram contato nem com o judaísmo, nem com o islamismo e nem com o cristianismo. E mesmo assim tinham ideias muito próximas daquilo que esses próprios missionários acreditavam. E quando eles levam isso, portanto, para a Europa, a parte conservadora vai dizer o seguinte, não, essas pessoas precisam ser condenadas, porque essas pessoas são discípulas do demônio. O demônio é quem tem discipulado essas pessoas, ou seja, em última análise, a religião que essas pessoas seguem é uma religião do demônio, porque isso não é cristianismo, isso não está relacionado com o cristianismo. Veja que interessante, a China de Confúcio, que não conhecia Cristo, não conhecia os ensinamentos de Cristo, também não tinha a Bíblia para os guiar. Mesmo assim, a China de Confúcio produz uma civilização extremamente avançada, de moralidade elevada e também pacifista. E isso vai chamar a atenção das pessoas da época, dos missionários, dos viajantes. Até alguém que afirmou que se os apóstolos de Cristo tivessem visitado a China, eles teriam ficado admirados com aquilo que os chineses tinham. É claro que essas observações e essas ponderações estão sendo feitas do ponto de vista da análise da religião como um fenômeno social. Não estamos entrando no mérito da ortodoxia, não estamos entrando no mérito da espiritualidade aqui, ok? Apenas para que nós tenhamos atenção na hora de colocarmos esses conceitos aqui. Havia também na Europa, né, o embate pós-reforma protestante. Os seguidores de Lutero, os seguidores de Zwinglio, João Calvino, né, os movimentos anabatistas que vão surgir, os movimentos protestantes, vão desafiar o poder de Roma e vão rejeitar
a interpretação que Roma fazia da Bíblia e rejeitar a autoridade papal, que pelo dogma da autoridade papal, uma autoridade que havia sido dada a Pedro, e Pedro passou essa autoridade para os demais papas. A autoridade papal derivaria da autoridade que Deus havia concedido a Pedro. Então veja que a reforma vai contestar essas questões todas, vai ir diretamente contra essas situações, esses apontamentos. E dentro dessa situação, há uma efervescência para tentar entender o que é que está acontecendo no mundo. A reforma contesta o cristianismo. Por outro lado, os muçulmanos estão conquistando algumas áreas importantes na Espanha e em Portugal. Por outro lado, os viajantes estão tendo contato com povos de outros lugares do mundo que parecem também ter uma religião de elevada moral. Por isso, comunidades inteiras, né, que antes tinham dúvidas com respeito à questão religiosa, vão ficar pasmas com aquilo que estava acontecendo. Isso sem levar em conta também a própria questão da religião matar. A religião cristã matava. A religião muçulmana matava. E o contato com essas outras religiões de outros povos, percebia-se que eram religiões pacifistas, não eram religiões de guerra. Como é que ficava essa situação? Como é que ficava essa discussão, então, no cenário religioso da Europa, né? Dentro desse conflito eclesiástico, combate político que havia na Europa, não é de se assustar que muitos fiéis perderam a conexão daquilo que eles acreditavam ser a religião. As brigas religiosas na Europa, guerras religiosas na Europa, por que não dizer, eles vão perder a convicção daquilo que eles acreditavam antes em religião. Há uma guerra religiosa destrutiva, uma guerra religiosa mortal, e que em vários lugares da Europa persistiu por mais de 100 anos, né? Levava as pessoas a acreditarem o seguinte, né? Não há uma verdadeira religião a ser encontrada. Eu não consigo encontrar uma religião verdadeira numa religião que tortura, numa religião que executa os seus oponentes. Isso está contra a vontade de Deus. Então vejam, essas comunidades na Europa começam a questionar o seu próprio status quo com respeito à religião. E claro também que há muitos que vão entender que a verdade da religião estava muito além das querelas da igreja. Estavam além das torturas, além da estaca, do fogo, né? Ou seja, a fé iria encontrar uma forma pura e comum na Europa. A religião, então, seria uma estrutura universal de fé e valores. Uma estrutura universal de fé e valores. Então, há uma confluência de situações que irá fazer com que as pessoas passem a acreditar numa religião muito fundamentada nesses princípios. As navegações, os descobrimentos, o surgimento da imprensa, a reforma protestante, a contra-reforma, são a base e formam a base das interpretações sobre o que era o ser humano e a sua relação com o divino. Por isso é que vai surgir um fenômeno de estudos da religião, né, na academia, uma ciência para estudar o fenômeno religioso, o desenvolvimento da religião de uma forma não ligada a esses movimentos. Eu não quero estudar a religião para saber a questão do certo ou do errado, mas estudar a religião para saber como é que a religião consegue unificar, como a religião consegue trazer uma coesão social dentro dessa situação. O início da história da religião se baseia aí. E aí vem o nosso segundo tópico, que é o encontro do iluminismo com o que muitos vão chamar de religião natural. Ou seja, eu não estou mais fundamentado numa religião
cristã católica ou numa religião cristã protestante, mas numa religião natural comum a todos, né? Como eu já falei, né, as guerras religiosas foram guerras sangrentas, não há o que se negar disso. Por isso os pensadores do século XVIII, né, os pensadores do iluminismo, vão propor a busca por uma religião pura, uma religião natural, uma religião que pudesse ser compartilhada pela humanidade inteira. Ou, dentro desse arcabouço do que a gente está colocando aqui, essa busca por uma religião natural vai formar a base daquilo que nós conhecemos como deísmo. O deísmo nasce a partir daí, a busca por uma religião pura, uma religião natural, que pudesse ser compartilhada por toda a humanidade. Claro que essa ideia de religião vai incluir a crença em um Deus, e aí o deísmo se fortalece muito nisso, ou seja, existe um Deus criador, esse Deus criador fez o mundo e deixou o mundo livre para funcionar de acordo com as suas próprias leis naturais. Paralelamente, existe uma lei moral que vai guiar a conduta da humanidade. Mas esse Deus deixou a humanidade ser guiada e funcionar por essas leis naturais. Ou seja, esse Deus também fez uma promessa de que os bons e os obedientes a essas leis naturais herdariam uma recompensa de vida após a morte. Caso contrário, receberiam uma punição. A base do deísmo, então, é fundamentada nisso. Ou seja, esse simples e elegante credo, né, que havia sido a fé dos seres humanos, que eles próprios atribuíram a um primeiro filósofo ou um primeiro pensador entre todas as raças, esse fundamento de religião. A grande esperança de toda a humanidade era retornar a esse credo original, a esse credo criado por esse primeiro filósofo. Viver uma irmandade universal, onde cristãos, judeus, muçulmanos, hindus, confucionistas e demais viveriam perfeitamente, né, sob os cuidados do seu único Deus criador. Vejam que o iluminismo, na busca por essa religião natural, ele vai promover a tolerância religiosa. Ou seja, explicar as muitas formas de religião, os seus conflitos, as suas confusões, mas a partir de um momento de tolerância. Essa é uma contribuição importante que o iluminismo vai trazer para o fenômeno religioso. Por exemplo, não importava a diferença de crença dos vários grupos cristãos. Não importava o ritual dos índios americanos, o ritual dos ancestrais chineses ou os ensinos dos mestres hindus. Porque todos, a partir desses ensinamentos, poderiam traçar um caminho de volta para a religião natural, a religião dos primeiros seres humanos. E assim, percebendo gradualmente e transformando a sua vida gradualmente até o que eles chamavam de modernidade. E, no exemplo deles, a China era o grande modelo, né, o grande exemplo para essa ideia dentro dos iluministas. Por que a China? Porque conforme os navios foram atracando nos portos europeus, trazendo os chineses para a Europa, trazendo os chineses para a América, a partir de 1700, por exemplo, trouxeram com eles o quê? As suas invenções, as suas especiarias, as suas porcelanas, os seus chás, os seus móveis, né? E isso tudo dizia o seguinte: poxa, os chineses não conhecem o Deus dos cristãos, mas os chineses são civilizados, os chineses são elegantes, eles são prósperos, e os chineses demonstram uma piedade. E eles alcançaram isso tudo sem a ajuda da Bíblia. Portanto, na opinião dessas pessoas, havia uma religião natural que ficou lá atrás e essa religião deveria ser resgatada a partir de agora. É claro que
o contato do Ocidente com o Oriente, o Novo Mundo, transformou a visão de mundo dos pensadores, transformou o universo dos pensadores da religião. E vão promover grandes transformações na vida religiosa. Por isso é que já no século XIX, em 1870, como eu já falei na aula anterior, o Max Miller vai propor um caminho diferente para entender o que é religião, para pensar o fenômeno religião. Por quê? Também a teologia já não respondia mais aos anseios da população, aos anseios da sociedade, aos anseios da comunidade. A sociologia não conseguia mais dar as respostas para as perguntas que estavam sendo feitas. E é a partir de Max Miller que nasce a ciência da religião. A proposta de tornar o fenômeno religioso um objeto de pesquisa empírica, fundamentado no método dedutivo, né? Por isso os exemplos de outros povos, de outras crenças, a procura de um elemento comum que envolvesse todas as religiões, e dessa forma, sim, a pesquisa não se perderia em parcialidades, ou então em defesas apologéticas de teologia, de filosofia. A ideia era que tivesse uma produção objetiva de conhecimento de um fenômeno muito presente na humanidade, mas que até aquele momento pouco conhecido e pouco compreendido. Então essa é a proposta da ciência da religião, que nasce sob o pano de fundo dessa influência iluminista, dessa busca por aquilo que nós chamamos de uma ciência natural. E o questionamento que se coloca, então, a partir disso, vem no nosso terceiro tópico. Ou seja, a discussão: religião pode ser ciência? É a questão que se coloca. Religião pode ser ciência? Vejam que em fevereiro de 1870, o Max Miller, como nós já colocamos, vai proferir uma palestra em Londres, no Instituto Real de Londres, e naquele momento ele tem uma grande audiência. O Friedrich Max Miller era alemão, os alemães eram muito famosos por serem grandes conhecedores da ciência, o Miller era um cientista, e ele estava na Inglaterra para estudar em Oxford, ou seja, era uma pessoa que já tinha uma influência muito grande da academia, e ele está em Londres e vai para Oxford para estudar os textos sagrados, os livros sagrados dos hindus, ou para estudar os Vedas da Índia. E aí Miller, que já era muito conhecido pela sua sabedoria, pela sua inteligência e também pela sua profundidade no hinduísmo, ele adquire o grau de mestre, ele é um alemão, adquire o grau de mestre em língua inglesa, passa a ser ainda mais admirado pelas pessoas que estavam ali. E ele vai trabalhar, vai discutir textos dos hindus que vão se relacionar com a mitologia. E naquele momento do século XIX, a mitologia era um tema que atraía muito a atenção dos britânicos. E a sua audiência, então, para acompanhar as palestras que o Max Miller proferiu em Londres, as suas audiências sempre eram muito grandes, a plateia participava. E foi surgindo uma necessidade cada vez maior de se entender o fenômeno religioso. Não a partir de uma leitura do cristianismo, mas a leitura a partir das outras religiões que estavam acontecendo. Foi nesse cenário que o Max Miller vai propor aquilo que nós já chamamos de uma ciência da religião. E quando ele faz a proposta de criar uma ciência da religião, as plateias ficam assustadas. Mas espera lá. Religião e ciência são coisas que não se misturam. Religião e ciência não dá para dialogar. E agora vem o Max Miller, vem esse grande intelectual que todo mundo respeitava e propõe uma ciência da religião. Como isso é possível? Né? E ele recebe também um auxílio importante, porque quando Max Miller lança a ideia de uma ciência da religião,
Estava no bojo de discussões a questão da origem das espécies do Darwin. O Darwin lançou A Origem das Espécies em 1859. Então fazia 10 anos que esse tema da origem das espécies estava no burburinho, estava na ordem do dia. A proposta da seleção natural, da teoria da evolução do Darwin. Ou seja, a mente, né, dos britânicos estava muito aberta para a questão da ciência. E colocada sempre ao contrário da religião. Então, aberta para a ciência é o contrário da religião. Quando o Max Miller propõe uma ciência da religião, muitas pessoas vão questionar, mas como é possível uma ciência da religião? Algumas questões vão se sobressair imediatamente dentro dessa situação. Entre elas, como antigas certezas de fé poderiam se misturar com um programa de estudos voltados para a experimentação, para a revisão e para a mudança. Como que isso seria possível? Né? Um dogma, uma confissão de fé passar por uma revisão, passar por uma experimentação. Como que as cosmovisões tão diferentes da ciência e da religião, opostas, obviamente, poderiam se encontrar sem que uma não destruísse a outra. Essa era uma dúvida que se colocava. Né? Numa das palestras que o Max Miller deu em 1873, e ele publica a série de palestras com o título Introdução à Ciência da Religião, ele vai mostrar que sim, é possível fazer uma conciliação entre ciência e religião. E aí ele vai usar o seu argumento, lembrando as palavras de Goethe, né? Quando Goethe diz, num dos seus textos muito famosos, que as mesmas características, o Goethe dizia assim, quem conhece uma, conhece nenhuma, quando se referia à linguagem humana. O Max Miller vai pegar essa frase do Goethe e vai dizer, a religião é a mesma coisa. Quem conhece só uma religião, acaba não conhecendo nenhuma. Então o fenômeno religioso precisa ser estudado conhecendo todas as religiões. E ao invés de seguir os teólogos, que eram treinados para provar a veracidade da sua religião, e, consequentemente, se eu provo a veracidade da minha religião, eu vou ter que dizer que a outra religião é falsa, ou todas as outras são falsas. O Max Miller propõe o seguinte, agora nós não vamos mais seguir, vamos deixar de lado essa aproximação parcial, e vamos procurar os padrões, os princípios que uniformizam todas as religiões. Uniformizam em todos os tempos, em todos os lugares. E, na opinião do Max Miller, ganharia-se muito com esse procedimento, claro, sendo um bom cientista, a partir do momento que você consegue juntar vários fatos. Costumes, crenças, rituais. Você consegue juntar esses fatos religiosos, costumes, crenças e rituais, e oferece teorias descritivas, comparativas, para alimentar o ambiente científico. Essa era a proposta ousada do Max Miller. É nesse momento que surge também uma controvérsia na Alemanha. O jovem Adolf Harnack, que é conhecido até hoje como o maior historiador da igreja da sua época, né, o Harnack, do século XIX, começo do século XX, para o Harnack, só o cristianismo interessava como estudo, como objeto de estudo. Eu só me interesso pelo cristianismo. Para ele, as outras expressões de fé não tinham valor. Né? Não havia necessidade de se investir tempo para construções teóricas, para discutir outras religiões. Né? E o Harnack combatia a ideia do Max Miller, que usou o Goethe, fazendo a mesma expressão. Qualquer um que não conhecesse a religião cristã não conheceria nenhuma religião. Era uma resposta da academia teológica para aquilo que Miller estava pregando. Né? E ele disse o seguinte, o Harnack, quem conhece a fé cristã e conhece a história do cristianismo, conhece todas, né? Dentro daquilo
a possibilidade de ser uma religião que realmente impactasse, fosse uma religião diferente para as pessoas da época. Na opinião do Harnack, não havia então validade nenhuma de você ir aos índios, ir aos chineses, aos negros, aos papuas, para conhecer a religião. Por quê? Porque o cristianismo era a única religião fadada a prevalecer. Então vejam que o Max Miller também enfrenta uma rejeição muito grande da academia teológica. O próprio Harnack vai ir contra essa proposta do Max Miller. No entanto, a originalidade do projeto do Miller, ela vai ser acompanhada imediatamente por outros pensadores britânicos, como o Taylor, que eu já falei dele para vocês, e como um outro pensador também chamado James George Frazer. O Frazer e o Taylor vão se associar ao Max Miller dentro dessa expansividade de você ter uma análise do fenômeno religioso em todas as esferas, né? E identificar ou analisar o fenômeno religioso a partir dos parâmetros da própria ciência moderna. Eles queriam investigar a religião a partir de um modelo já de investigação consagrado pela academia, ou seja, um modelo que havia sido consagrado pelas ciências naturais e que, na opinião desses autores, do Taylor, do Frazer e do Max Miller, poderiam ser amplamente adaptados ao estudo do fenômeno religioso. E eles se diferenciavam, então, obviamente, de tudo aquilo que estava sendo colocado, inclusive da própria teologia, ou dos próprios filósofos da religião. Eles propunham, então, agora, estudos que fossem baseados em coletas de dados objetivos, e não em racionalizações de filósofos ou racionalizações de teólogos, né? Além da comparação ampla, na opinião deles, capaz de produzir uma teoria universal para dar conta do fenômeno religioso, seja no espaço, né? Uma das tarefas da ciência seria explicar a origem ou as origens da religião, identificar as primeiras ideias e práticas religiosas e sua evolução ao longo do tempo até os dias atuais. Na opinião deles, as ciências da religião ou os estudos da religião precisam ser uma ciência histórica, né? É inegável que esse programa era muito ambicioso, mas era muito factível também para os seus idealizadores. Por que factível? Porque naquele momento a história estava se firmando, a sociologia, a arqueologia, a antropologia, a crítica textual, tudo isso poderia ser utilizado, todo o arcabouço dessas outras ciências poderia ser utilizado para auxiliar a ciência da religião a estudar esse fenômeno religioso. Então, dentro dessa posição é que são colocadas as observações dessas outras ciências para discutir e pensar o fenômeno religioso. Surgem, então, as teorias da origem da religião. A partir dos estudos do Max Miller, do Taylor e do Frazer, vão surgir, então, algumas teorias a respeito do surgimento, do nascimento da religião. Vamos às principais dessas teorias. A primeira delas é a teoria do naturalismo, ou a mitologia da natureza, que foi proposta pelo próprio Max Miller. Para o Max Miller, os deuses nada mais seriam do que a personificação dos grandes personagens da natureza. Os pressupostos, então, do Miller eram os seguintes: a religião deve começar por um conhecimento sensorial, deve depois ter origem na experiência concreta, ou seja, os homens, os seres humanos, sempre tiveram certa intuição do divino ou uma ideia do infinito. Por quê? Porque essas ideias, essas intuições se encontram na natureza.
Com essas premissas, então, o Miller conclui que é a ideia do infinito que está presente no ser humano que vai explicar os grandes fenômenos da natureza. A aurora, a noite, a floresta, o sol, o fogo, a terra, todos esses fenômenos são explicados a partir dessa ideia do infinito que todos os seres humanos têm. Claro que os fenômenos da natureza provocam surpresa nos seres humanos e interferem na visão de mundo que esses seres humanos têm. Por isso é que eles produzem, a partir dessa visão de mundo, algumas conclusões que são internalizadas, como a própria condição de crer que ele é infinito, que o ser humano é infinito. O Miller vai continuar na sua colocação dizendo que os fenômenos da natureza eram apenas símbolos das divindades. E mais tarde esses símbolos acabaram sendo identificados com os próprios deuses. Isso se daria, ou isso se deu, por causa da perda daquela consciência simbólica. E aí, então, ele identifica uma doença da linguagem, pelo qual se chegou ao simbólico, ou melhor, do simbólico à personificação do objeto, ou o fenômeno natural. E assim, portanto, o nome dos fenômenos da natureza se tornaram os chamados numes. Nomia sunt numina, em latim. A teoria do Miller se torna, então, um pouco frágil dentro dessas questões. Ela, embora tenha alguns fundamentos, né, porque no nível filológico não existem os correspondentes entre divindades e fenômenos naturais, mas é muito complicado essa afirmação que o Miller fazia. Também é importante entender que, embora as teorias do Max Miller não tenham sido as vencedoras, ou seja, elas não tenham se perpetuado como a base dos estudos do fenômeno religioso, o Max Miller é considerado até hoje como um dos principais proponentes para os estudos da religião, ou para as ciências da religião. Por quê? Porque os trabalhos de Max Miller deram os famosos insights, né, para outras teorias que surgiram, e conhecer, portanto, o trabalho do Max Miller é importante para até transpor algumas inocências e algumas tentações das quais nós podemos ser vítimas quando nós estamos discutindo a questão da religião. Uma segunda teoria a respeito do surgimento da religião é a teoria do animismo, a teoria do Tyler, do animismo. O Tyler, um autodidata inglês, tinha grande interesse pelos estudos da cultura humana e pela organização social. Muitos até consideram o próprio Tyler como fundador da antropologia social ou daquilo que chamamos de antropologia cultural, as mesmas antropologias que são praticadas hoje na Inglaterra e nos Estados Unidos. Em 1871, o Tyler publica a sua obra-prima, Primitive Culture, ou Cultura Primitiva. E nesse texto, que é em 2 volumes, ele vai desenvolver toda a sua teoria a respeito do animismo. E, com certeza, esse é o principal trabalho da carreira do Tyler e entusiasmou muitos jovens estudantes que quiseram se tornar discípulos do Tyler ao discutirem a questão da religião. Em 1884, o Tyler vai ser convidado pela Universidade de Oxford para ser o primeiro palestrante deste novo campo da Universidade de Oxford, que era a antropologia. E mais tarde, em Oxford ainda, o Tyler vai se tornar professor de antropologia, né? E a carreira dele é tão longa que vai se estender até depois da Primeira Guerra Mundial. Qual é o que há de relacional entre as teorias do Miller, né, e a teoria do Tyler, a teoria do animismo do Tyler? Primeiro ponto, Miller e Tyler concordavam que o apelo ao sobrenatural deveria ser descartado nas discussões. Ou seja, eu não
lido com as questões sobrenaturais. Esse era um ponto em que eles concordavam. Mas eles discordavam radicalmente quanto à validade da pesquisa etnológica do Tylor. O Tylor queria fazer uma etnologia, né, uma pesquisa etnológica com populações chamadas, né, ditas primitivas. Né? Esse é um conceito muito eurocêntrico. Né? A Europa achava que as outras culturas eram primitivas. Por isso o seu livro, Cultura Primitiva. Eles divergiam nessa questão. O Max Miller dizia, não, isso não dá para ser usado para analisar o fenômeno religioso. Por quê? Porque o Miller entendia que a chave para compreender a religião, para compreender os mitos, para compreender vários aspectos da cultura, a chave estava na linguagem. Por isso é que o Max Miller e vários estudantes de filologia haviam mostrado que algumas expressões da Índia e da maioria dos povos da Europa pertenciam a um grupo de línguas que se originou num povo ainda muito mais antigo, que é o povo ariano. Né? Lembrem que o Miller é alemão, e essa ideia do povo ariano era uma ideia muito difundida na Alemanha. Vai ser utilizada depois pelo Hitler, né, já no século XX, mas essa já é uma outra conversa. Comparando então palavras paralelas, né, por entre essas línguas, segundo Max Miller, eles tentavam demonstrar que havia um padrão de pensamento de todos os indo-europeus. Ou seja, todos os indo-europeus praticamente pensavam da mesma forma. E avançavam mais ainda para dizer o seguinte, que nesta grande porção da raça humana, os indo-europeus, a religião começou quando as pessoas reagiram aos grandes e poderosos atos da natureza. Lembram que essa era a base da teoria do Max Miller, né? Os grandes atos da natureza. O Tylor não tinha um profundo conhecimento de línguas, como o Max Miller. Mas ele entendeu que algumas ideias do Miller faziam sentido. E, inclusive, aceitou as ideias do Miller em seu trabalho. Mas ele discordava radicalmente do Miller na ideia de que hábitos linguísticos determinariam aquilo que era religião, né? Uma religião comum. Para o Tylor, era preciso muito mais do que alguns erros de compreensão verbal dos eventos da natureza para se explicar o início de um complexo sistema de crenças e rituais que recebe o nome de religião. Por isso que um dos propósitos da obra do Tylor, Cultura Primitiva, era apresentar essa sua abordagem diferenciada. Ele não conhecia línguas, mas ele entendia que o caminho mais adequado era considerar a cultura em todas as suas partes e seus componentes, ou seja, os hábitos, as ideias e os costumes que a própria linguagem descreve são extremamente importantes. Em última análise, na opinião do Tylor, a etnologia era certamente muito melhor do que a etimologia, palavras, né, para descrever o surgimento da religião. Essas diferenças entre eles vão dar ao Tylor uma evidência muito maior. Por quê? Porque a teoria animista do Tylor vai ter uma vida mais extensa dentro dos estudos do fenômeno religioso. E, inclusive, vai obter um certo consenso por algumas escolas, principalmente pela escola da antropologia, durante um bom tempo, né? E a base da teoria animista do Tylor, ela se fundamenta em 3 pontos, né? A ideia da alma, que está na origem da religião. Essa ideia é muito importante, porque passa-se da ideia da alma para a ideia do espírito, e ao longo do tempo vai ser objeto de culto. A alma passa a ser objeto de culto. E a ideia de espírito vai se multiplicando para a criação de muitos espíritos. Segundo o próprio Tylor, e aí é o Terrin que vai analisar, em certo momento da história primitiva, um espírito teria se sobressaído aos outros, sendo-lhe atribuído o título de Ser Supremo. Por fim, dentro das teorias, nós temos a teoria do ramo dourado, a teoria mágica do James Frazer. Ou seja, ele vai contrapor as ideias do próprio Tylor, não só as ideias, mas o próprio método
do Tyler e vai investir as suas pesquisas em antropologia para ampliar e criar a sua própria versão da teoria animista. E a sua principal obra é O Ramo Dourado, que foi escrito entre 1890 e 1915, onde ele vai tratar os costumes e as crenças primitivas da religião. Para ele, mágica e religião são algo extremamente fundamental, ou seja, elementos centrais para se entender o desenvolvimento do fenômeno religioso. Há uma mágica extremamente importante. Por isso você tem que dar atenção e importância às sociedades chamadas primitivas. A vida na floresta, ou em uma outra paisagem da Terra, e ao fato de como deveria ser a luta pela sobrevivência nessas sociedades primitivas. E aí estaria uma resposta interessante a respeito da religião. Por exemplo, os animais que precisavam de animais para bater, ou aqueles que cultivavam a terra, precisavam do sol e da chuva para a plantação. Por isso, vão cultuar certos animais para abater aqueles animais, ou cultuar o sol, ou cultuar a chuva, por conta da dependência de vida. O Fraser vai dizer que a magia, portanto, está no cerne do desenvolvimento daquilo que ele chama de religiosidade. E aí surge um princípio que o Fraser vai chamar de associação de ideias. E a associação de ideias está na base da junção desta mágica que faz o fenômeno religioso acontecer, que é a imitação. Ou seja, a mágica que conecta coisas no princípio por similaridade. A partir da imitação e a mágica que faz essa situação, eu tenho condições de desenvolver uma ideia a respeito de uma vida, né? A ideia a respeito da comunidade, da sociedade, e a religião está diretamente influenciada ou envolvida nessa situação toda, segundo a teoria de Fraser. Ainda assim, segundo a teoria dele, a magia seria a coerção direta das forças da natureza por parte do homem, enquanto a religião, o ato da divindade ser propícia àquele homem que acreditava. Por isso, a atitude mágica ela é extremamente importante, porque ela exige e obriga que o ser humano se manifeste diante com uma súplica, com uma prece, com um sacrifício diante de uma divindade para obter algum favor. Por isso, essas premissas estão na base daquilo que o Fraser vai chamar de magia. Para o Fraser ainda, a magia seria o momento de acentuada simplicidade, porque ela não exige nenhuma reflexão para admitir algo sobre-humano, ainda que ela não considera um ser como Deus. Por exemplo, quanto à religião, seria o estágio, a magia, né? A religião seria o estado mais avançado e mais complexo da própria magia. Essa é a opinião do Fraser. É importante entender que nesse debate, né, em que surge o Fraser, o Tyler, vai surgir um outro debate que é a teologia discutindo com as ciências da religião. Ou seja, uma religião que é vista como totalidade e que abarca agora também os textos sagrados chineses, do zoroastrismo, do hinduísmo, do budismo, e esses textos abertos para o escrutínio científico, vai dar um debate muito grande, porque os teólogos vão dizer o seguinte: as ciências da religião está entrando na nossa seara. A ciência da religião está entrando no nosso campo. E veja que ela se desenvolve de uma forma tão grande, né, tão consequente, que ela vai se tornar muito diversa pelas universidades. Já em 1873, já há uma cátedra de História das Religiões fora da teologia na Universidade de Genebra. Em 1877, cátedras de Histórias da Religião em Utrecht, Groningen, Leiden e Amsterdã, na Holanda. E assim vai sendo desenvolvido, né, esse tema a respeito da academia, né, uma disputa entre teologia e ciências da religião. Na Inglaterra, em 1904,
a primeira cátedra de religiões comparadas dentro da Faculdade de Teologia da Universidade de Manchester. Então, percebam que há já um confronto entre a teologia e as ciências da religião por conta desses debates. Para finalizar, então, nesse debate entre teologia e ciências da religião, é importante nós aprendermos que cada ciência tem autonomia própria. Agora, essa autonomia não se revela limitada, porque nenhuma delas dá conta da inteligibilidade total do dado que ela estuda, ou seja, a teologia, ou seja, a própria ciências da religião. Ou seja, em última análise, é ideal que cada ciência se deixe completar pela outra ciência. Ok? É isso que nós vamos ver então na nossa próxima aula. Espero contar com a sua audiência. Muito obrigado. EAD, o Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, o Unicesumar do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar.